chegou a hora então. Em respeito a vocês, principalmente que aqui já estão, eu vou iniciar a aula. Se preparem, o meu formato de apresentação. Só mais uma dúvida, por favor, eu gostaria de saber: alguém de vocês já assistiu alguma aula minha? Sou estudante de nutrição da Universidade de Itaúna, Holandim, que bacana, aluno da Escola do Nutri, onde um projeto incrível que teremos a segunda edição, com ainda mais recursos que serão disponibilizados, basicamente um trabalho social, porque o valor cobrado é para realmente custos mínimos envolvidos. Mas gostaria de saber, alguém já assistiu alguma aula minha? Porque eu quero que vocês prestem atenção não só no conteúdo que será compartilhado, mas na forma de apresentação. Por quê? Porque eu sou visto como um bom palestrante e muitas vezes alguém quer também se tornar um palestrante. E assim, você verificar como que é conduzida a apresentação, desde o raciocínio, a condução, da distribuição de slides, tudo isso é bacana, tá? Mas estes desejos de incentivar um conhecimento que vá além da informação que será passada e aquela observação da forma de apresentação é um desejo pessoal, tá? A Luísa já assistiu, eu te acompanho desde o ano passado. Então é um desejo pessoal porque eu sempre observo diversos colegas, amigos palestrantes, não só o conteúdo, mas como que todo o conteúdo é passado, porque o mais importante é todo mundo receber uma informação de qualidade, mas compreender e conseguir utilizar de tudo que será falado. Galera, então iremos falar sobre emagrecimento baseado em evidências científicas, né, na prática de consultório. Eu atendo desde 2011 já. Então eu já tive de pacientes, certamente, algumas alguns milhares de pacientes e de consultas incontáveis, de tantos, né, pacientes que voltaram 15 vezes, 20 vezes, mais de 20 vezes. Então eu já tenho um histórico muito significativo e estou à disposição de vocês hoje para esclarecer o máximo possível. Escola do Nutri, quem não conhece, um projeto onde temos 26 aulas disponíveis, mais 3 cursos meus. Dessas 26 aulas, acho que 11 eu ministrei. E vários conhecimentos, com bons profissionais apresentando o melhor que eles têm para compartilhar a um preço de R$ 29. As inscrições se encerraram, mas em breve a gente vai abrir novamente, então fiquem atentos. Sigam lá no Instagram. Aqui o canal que nós estamos, o Spotify é um excelente recurso. Tem o meu podcast, tem outros podcasts legais também de nutrição, a galera vem já se divulgando por lá também, e aí fica bom que mais aprendizado, mais plataformas para a gente utilizar, e vamos para as cabeças, chegou a hora. Hey! Bom, sempre a pergunta inicial para qualquer raciocínio é você entender daquilo que você vai falar. Então, por onde começar? Já que estamos falando de emagrecimento baseado em evidências na prática de consultório. Primeiro é que o emagrecimento que estamos falando, em primeiro caso, é para a redução da taxa de pandemia de obesidade, né? Hoje nós temos a cada 5 indivíduos, um que é obeso. E obesidade tem tem um descompasso em relação ao peso muito expressivo, sendo que a cada 2 indivíduos, um está em estado de sobrepeso. Fora aqueles indivíduos que estão dentro do peso, mas com uma composição de obeso, chamado de magro falso, que tem um baixo percentual de massa muscular e um alto percentual de gordura, que tem, por isso, também essa obesidade dentro do peso, consequências significativas metabólicas, comportamentais, fisiológicas de forma geral. E assim nós temos que entender que o principal público que nós iremos atender no consultório não vai ser o atleta que irá subir em competição. Realmente, como é muito colocado, é a cerejinha do bolo. Se você for avaliar a porcentagem de atletas existentes dentro do volume de pacientes que você irá atender, você vai perceber que realmente este é o principal público, o público que está ou em estado de obesidade, que reforço, a cada 5 indivíduos no Brasil, um está em estado de obesidade. Entre 2006 e 2018, nós tivemos um crescimento de quase 70%. A cada 2 indivíduos no Brasil, um está em estado de sobrepeso. E reforçar que
o dentro do peso não significa que está com peso adequado, pois a distribuição pode estar inadequada. Temos também, infelizmente, uma associação com um nível de escolaridade menor e uma taxa maior de obesidade. Me surgiu, ao ver essa informação, aquela dúvida: poxa, será que então realmente está faltando o compartilhamento de conhecimento, já que nível de escolaridade a nível fundamental comparado a médio e superior, você tem taxas diferentes em relação à concentração de obesidade. Então, falei a partir desse dado distribuído pela Vigitel, que é um estudo que, pela quantidade de avaliados e pela dimensão em relação aos estados que são também compilados, é um estudo de grande valia, mas ao mesmo tempo é feito por telefone, né? Então tem as suas limitações, mas há uma expectativa de associação negativa com menor nível de escolaridade e maior taxa de obesidade. E vem esse meu raciocínio, a partir de mais um dado desse estudo distribuído pela Vigitel, eu chamei de paradoxo da saúde. Por quê? Paradoxos seriam coisas contraditórias, que não tem muita explicação. Se você... Olha só, a Aline já colocando aqui que Cuiabá está entre as 3 primeiras capitais em relação à obesidade. E tenho certeza que São Paulo, que é de onde eu me apresento, está entre as primeiras por decorrência da sobrecarga de demanda de trabalho e aí a busca por alimentos ultraprocessados, de fácil acesso, de ultrapalatabilidade. Mas vamos lá. Então esse estudo, ele demonstra que nós tivemos um aumento do consumo regular, que é o ponto mais importante, de frutas e hortaliças. Sabemos que isso é extremamente saudável. Desde já, independente do objetivo, frutas, legumes e verduras são sempre bem-vindos, tá? Essa é uma regra que eu posso bater de frente, pois dificilmente você terá alguma contraindicação que se justifique em relação a frutas, legumes e verduras. Houve redução do consumo de refrigerantes e sucos artificiais, um ponto positivo, tendo então melhores escolhas, melhores comportamentos alimentares. E houve aumento da atividade física no lazer. Significa então que nós temos hábitos saudáveis otimizados, porém, olha só, temos doenças crônicas aumentadas, aumento de 60% de diabetes mellitus, aumento de 14% de indivíduos hipertensos. Nós temos hoje, a cada 10 indivíduos, um com diabetes em relação a indivíduos adultos. A cada 5 indivíduos, um com hipertensão, sendo então controlado em muitos casos por medicação. E parece algo conflitante, um paradoxo, onde você tem hábitos saudáveis melhorados, uma estabilização no consumo de álcool, mas ao mesmo tempo tanto aumento de doenças crônicas, como essas citadas, quanto também o citado já anteriormente, aumento do excesso de peso ou sobrepeso e também de obesidade. Fora os transtornos psicológicos, tem um estudo que ele faz a comparação, isso em forma de meta-análise, né, que seria um resumo dos melhores artigos disponíveis, compilados, organizados, comparados, para que você tenha um consenso, basicamente, mostrando a relação de IMC, quanto mais baixo for também, se ele estiver com uma condição de baixo peso, também é caracterizado possivelmente dentro de quadros de transtornos psicológicos, e isso traz um maior risco de depressão, ansiedade e até taxas de suicídio. E também indivíduos já em sobrepeso e obesidade, numa curva basicamente em J, né, você vai tendo maior comprometimento e incidência dessas patologias citadas. Então, estar dentro do peso não é só uma característica física no sentido estético, é uma necessidade de saúde, e eu sempre cito em aulas e para os pacientes que estética e saúde andam lado a lado. Um indivíduo com baixo percentual de gordura e boa concentração de massa muscular é um indivíduo saudável e esteticamente com um físico que agrada a muitos, pois todos almejam uma composição com essa apresentação porque é bonita de ser vista. Vamos dar sequência.
Estão curtindo, galera? Vão mandando aí, não esquece do Domingo de Progresso, hashtag, colocar o cérebro, colocar também o livrozinho. Agora a gente vai começar a contextualizar, né? Primeiro ponto sempre é buscar entender as necessidades de cada indivíduo. Se você não olhar o paciente com uma característica de individualidade, você realmente vai ter possivelmente uma falha ou desde início na prescrição ou desde início na interpretação do caso do paciente, né? E consequentemente os resultados serão prejudicados. E o que eu quero dizer é que para que você tenha um emagrecimento eficiente, você terá que levar em consideração, mesmo você sendo nutricionista, como é meu caso, o treinamento físico, que foi algo que eu nunca deixei de estudar. Então eu preciso entender sobre biomecânica do movimento se eu quero lidar com o exercício físico. Eu preciso entender sobre fisiologia se eu quero lidar também com a atividade física. E eu não posso deixar a atividade física de lado, independente se meu objetivo seja proporcionar qualidade de vida, pois sabemos que a associação direta com o indivíduo ser considerado ativo fisicamente e benefícios sistêmicos por isso, não só de prevenção, de risco, de morte por qualquer causa, mas qualidade de vida de forma resumida. E assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, e até temos também uma associação com o American College of Sports Medicine, se você praticar 3 vezes por semana uma atividade vigorosa por 1 hora, você deixa o estado de sedentarismo e vira um indivíduo fisicamente ativo. Se você praticar 5 vezes por semana, 30 minutos, uma atividade de característica moderada, você também deixa o estado de sedentarismo e vira um indivíduo fisicamente ativo. E isso vai fazer toda a diferença no seu emagrecimento. Não só pelo aumento do gasto de calorias envolvidas, mas pelos benefícios fisiológicos, né, estruturais, comportamentais, sociais que o treinamento irá te proporcionar, tá? E assim nós como nutricionistas não podemos deixar de incentivar o exercício físico e inclusive incentivar com que o nosso paciente esteja sendo direcionado por um profissional de educação física. Em relação aos fatores psicológicos, ponto-chave, olha lá, o Adriano Blumer colocou aqui o cérebro e também o livrozinho. Esse é o foco, galera. Sempre ter um raciocínio envolvido e uma base teórica para dar suporte. Tem uma frase que eu utilizo que é: para cada conduta clínica, ao menos uma boa evidência científica que justifique. Eu acho que é uma máxima interessante. Trabalhar com empirismo não se faz necessário, a gente sempre tem alguma referência que pode ser melhor do que a suposição. Aspectos psicológicos, nós sabemos que cada vez mais a psicologia está associada à melhor condição de resultado para o paciente. Nós mesmos nos deparamos com dificuldades de comportamentos. Nós temos no Brasil o primeiro lugar no mundo em relação à concentração de adultos que convivem com a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho pacientes, infelizmente, que só dormem com medicação. E se você olhar a composição corporal, é um físico a nível de competição, a nível de campeã regional, né? Ou seja, é um físico bastante diferenciado. E isso quer dizer que vai muito além da alimentação, da prática de atividade física e os fatores psicológicos em relação ao ambiente que este paciente está inserido faz toda a diferença de ser compreendido para que você consiga identificar quais são os gatilhos que podem comprometer ou podem, se ajustados, beneficiar com que ele se mantenha com mais facilidade em estado de adesão ao planejamento que for passado. E sabemos que independente da intervenção alimentar, se é low carb, se é low fat, se é high protein, se é jejum intermitente, se é de 3 em 3, há forte associação com a adesão e o resultado conquistado. Medicina. Também estimulo muito com que vocês levem em consideração na avaliação do seu paciente aspectos envolvendo a medicina. Foi a minha primeira pós-graduação em medicina esportiva, lá com o grupo da Unifesp, no Cefit.
e me trouxe uma melhor condição de análise de exames laboratoriais, pois a nutrição ela é um pouco sucinta nesse sentido. E isso me traz um pouco mais de clareza em avaliações que eu tenho, esses marcadores bioquímicos à disposição e também algumas análises complementares que são mais plus do que uma necessidade, quando o paciente traz uma ressonância magnética, um eletrocardiograma. Eu aprendi na pós-graduação a ler e me permito, depois, né, de ele ter já tido todo o direcionamento médico nesse sentido, também avaliar e tentar entender e verificar o que a nutrição pode contribuir ou devo ter de atenção, principalmente quando há medicação, que aí eu poderia colocar a medicina e também a farmacologia. Eu tenho paciente que ela está utilizando medicamento também para transtorno de ansiedade, uma outra pessoa, além dessa primeira que eu raciocinei em cima dela, que ela teve por decorrência do uso da medicação uma alteração tanto nas transaminases hepáticas, tanto pirúvica e oxalacética, né, TGO e TGP, quanto também uma alteração no perfil glicêmico e principalmente lipidêmico. Ela teve uma elevação de colesterol por mecanismos de comprometimento em relação à enzima HMG redutase, e ela está com colesterol super alto, tanto a fração de baixa densidade quanto a fração de alta densidade, HDL e LDL, e isso por decorrência de um efeito colateral da medicação. E aí, consequentemente, eu vou verificar o que a nutrição pode amenizar, mas entender que não é por decorrência da alimentação que essas alterações estão aparecendo. E a nutrição, que nós todos temos que ter domínio sobre todas as ferramentas possíveis envolvidas para colocar para o paciente. Eu falo que, por exemplo, para chegar no meu consultório, existem 3 ruas de acesso, e é mais ou menos esse o raciocínio. Entender que você vai ter várias possibilidades para que você verifique qual que é a mais adequada para o paciente, para que você estruture algo viável de ser sustentado e que fique realmente bem específico, individualizado. E aí a nutrição ela pode ter uma série de variações de acordo com o que você considerar mais indicado para startar com aquele paciente. Vamos para a pergunta-chave, e aí a partir de agora são só artigos científicos que irão contextualizar a aula. Vamos que vamos, galera. Hashtag Domingo de Progresso. A evolução não para. Eu acho que, além do Domingo de Progresso, eu vou escrever aqui. Evolução não para é uma frase que eu carrego desde que eu me formei, porque eu sempre vi desse jeito. E tem que ter o foguete, porque foguete não tem ré. Vamos que vamos. Qual a melhor estratégia alimentar para o emagrecimento? Então, nós sempre ouvimos diversas estratégias. Eu estou na nutrição desde 2008, já vivenciei muitas alterações em relação aos sensacionalismos envolvidos na área. A nutrição virou uma área onde todos se sentem um pouco nutricionistas, e assim o comércio em cima de produtos associados à estética, beleza, de forma geral, vem sendo um ponto prejudicial, pois muitas desinformações e sensacionalismos são falados. Já sabemos que, independente da estratégia, temos que ter o déficit calórico tão citado. Infelizmente, não tem como não contar calorias. Você pode ser um cara, então, realmente com muita habilidade em relação à identificação das calorias de cada alimento e montar o seu raciocínio na cabeça, mas você está calculando. Pois se você não tiver uma referência em relação à ingestão e também não tiver uma referência em relação ao gasto, essa subjetividade pode ser um ponto que, se você não ajustar a partir ali do que for prescrito, pode ser que o resultado não seja conquistado por conta da falta de adequação em relação a essa distribuição de ingestão com relação ao gasto envolvido. Então, a primeira lei da termodinâmica já dizia que o desequilíbrio entre a ingestão e o gasto é o que vai explicar o ganho ou a perda de massa muscular. Vocês podem utilizar esse raciocínio de forma bastante tranquila. Então, sempre que vocês tiverem que se posicionar em relação à alteração da composição corporal, o ponto inicial
fisiologicamente, a não ser que você utilize recursos que modifiquem a sua fisiologia, você terá que criar um desequilíbrio, ou negativo, ou um superávit de ingestão em relação ao gasto de energia para que você tenha essa modificação de redução ou aumento de peso corporal. Já que estamos buscando o emagrecimento dentro dessa aula, vamos entender os mecanismos envolvidos. Então, com essa setinha aqui, eu vou conduzir. E na verdade, este é um slide que ele fica um pouco mais complexo de ser compreendido. Vou passar por ele e depois eu passo por um outro que eu desenvolvi para simplificar essa apresentação. Então nós temos os transportadores de membrana, chamamos de carnitina, o C, palmitoil, o P, transferase do tipo 1 e 2, que eles ficam em regiões diferentes, citosólicas e já na parte nuclear, intramembrana, e consequentemente nós precisamos desses transportadores para transportar os ácidos graxos. Então nós temos aqui a molécula acil-CoA, que ela veio de um ácido graxo que por ação da acil-CoA sintetase sintetizou a acil-CoA, e aí ele se une à carnitina, e a carnitina então ela é parte primordial do mecanismo de transporte de ácidos graxos para que sejam utilizados como fonte de energia depois de passarem pelo ciclo do ácido tricarboxílico e gerarem um acetil-CoA, sendo metabólito, né? Gerando, na verdade, a cadeia de elétrons, né? E formando o ATP. Vamos para cá, que é importante, acho que aqui vai ficar mais fácil, a gente pode até voltar. Que essa apresentação ela traz as principais reações envolvidas e de certa forma já tirando alguns excessos que no artigo acabam colocando. Então nós temos aqui o ácido graxo, que seria uma molécula de gordura, sofreu a ação da acil-CoA sintetase formando a acil-CoA. A acil-CoA se junta à carnitina, bate no transportador de membrana. Imagina que nós estamos então batendo na porta e falando assim, ó, chegou gordura, abre a porta aí. Aí nós teremos a ação da carnitina, acil-carnitina translocase, que vai fazer então também a sinalização para a segunda portinha de transporte de gordura, que é a carnitina, o C, palmitoil, o P, transferase, o T, do tipo 2, que já é na membrana interna, trazendo para dentro esse grupo acil-CoA, e aí a carnitina volta para o seu local de origem. Daí que sai o raciocínio da suplementação de carnitina com o objetivo de aumentar a utilização de gordura como fonte de energia. Mas será que realmente essa suplementação beneficia? Iremos falar mais para frente. A partir disso, esse grupo acil-CoA ele sofre a beta-oxidação. Até então tínhamos só lipólise, a quebra da gordura. Agora nós temos a oxidação lipídica. E a partir disso, nós teremos a formação do acetil-CoA, que eu posso colocar como metabólito inicial para girar o ciclo de Krebs, né, junto ao oxaloacetato, gerando citrato e fazendo todas as reações subsequentes. Posteriormente, nós iremos então ter a disponibilidade na cadeia transportadora de elétrons da formação da adenosina trifosfato, nossa molécula de energia. Então, para a gente entender sobre utilização de gordura, preferir passar esse raciocínio bioquímico previamente, só para a gente ficar bem aterrizado e daqui para frente conseguir verificar ensaios clínicos e avaliar se realmente existe alguma estratégia cientificamente comprovada que possa otimizar os resultados. Vamos lá, galera. A evolução não para. Hashtag Domingo de Progresso. E temos um cérebro e também um livrozinho. Essa é a nossa forma de comunicação. Isso vai ser para sempre. Depois a gente combina uma hora aí de fazer um print. E aqui a gente cria uma comunidade e crio mais aulas frequentes com vocês também, para que todos consigam otimizar os seus resultados. Esse é o meu grande objetivo dentro da nutrição, desde que eu me formei e será até o final da minha participação profissional.
Vamos que vamos, esse estudo é bem interessante, ele faz a comparação de 4 estratégias dietéticas, avaliando se alguma delas pode ser mais efetiva para o emagrecimento. Sendo que um grupo com N significativo, com 40 indivíduos, fez a restrição de carboidratos, a conhecida dieta de Atkins, onde você ingere em torno de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia, sendo uma concentração considerada bastante restritiva. Por exemplo, se você pegar uma banana grande, você bate quase essas 20 gramas de carboidrato. Se você já for pegar as fatias de pão, você acaba já atingindo numa única refeição. O segundo grupo ele estava dentro de um padrão chamado dieta de zona, onde nós temos uma distribuição de macronutrientes mais equilibrada, onde nós temos então uma ingestão de 40% de carboidrato e os outros 60% dividido entre 30% de gordura e 30% de proteína. Já o terceiro grupo ele estava dentro do cenário chamado de dieta dos pontos, onde nós temos uma prescrição qualitativa, mas principalmente quantitativa e um pouco menos exigente em relação à qualidade, onde você pode ter o tão falado termo flexibilidade, mas claro que você tem orientação para que você tenha uma alimentação saudável, mas ao mesmo tempo a pontuação é o ponto-chave, você tem ali o indicado para que você esteja em estado de restrição alimentar. E a última estratégia alimentar é um padrão chamado de Ornish, que já é uma dieta com algum nível de restrição por ser vegetariana, e ela tem uma peculiaridade de ser restrita em gordura. Então ela é hiperglicídica, alta em carboidrato, baixa em gordura e normoproteica dentro do que é considerado num padrão vegetariano. Qual dessas será que foi mais efetiva? Essa é a dúvida aqui, rufem os tambores. Poxa, é que tem um certo delay, senão eu ia falar, olha lá, a Aline Moura colocou o inverso, já os livros e o cérebro. Essa é a ideia, vamos pra cima. Justificativas científicas e raciocínio para que a gente consiga entender da melhor maneira possível o nosso paciente e consiga também orientá-los de uma forma bastante eficiente. Vamos ver o resultado em si. Esse estudo então demonstrou que aproximadamente 25% dos sujeitos apresentaram uma perda maior do que 5%. Nada muito expressivo, pois estamos falando de um prazo de um ano. E apenas 10% dos sujeitos perderam ao longo de um ano algo em torno de 10% do seu peso inicial, que foi considerado este valor clinicamente eficiente, significativo, ou seja, 5% do peso de um indivíduo que está em estado de sobrepeso ou obesidade acaba não sendo, em muitos casos, clinicamente significativo ou suficiente. Então eles não consideraram que houve um resultado positivo dentro de tudo que foi conquistado. E por que será que isso aconteceu? Esse estudo, eu quero muito estimular vocês a desfrutarem de tudo que o estudo nos possibilita. Pois muitas vezes a gente busca só a informação final, só que todos os materiais, métodos, todos os resultados e até mesmo as discussões que são lá colocadas, ou até mesmo os agradecimentos, né, onde a gente encontra às vezes alguns vieses de conflitos de interesse, são pertinentes. E neste caso, olha que maravilhoso a distribuição desses gráficos, pois ele mostra que em escala de 0 a 10 de nível de adesão, Zone, vamos voltar Daisy. Zona é o nome dado para a dieta de zona, dieta com essa distribuição mais equilibrada de macronutrientes, tá? Depois escreve aqui para mim se deu para entender. É só um nome colocado, nada em si que precisa ser não tem muita justificativa. Eles só chamam de zona porque meio que cada macronutriente preenche uma zona e você tem um certo equilíbrio nessa distribuição, certo? E aqui então voltando
Nós temos desde o princípio uma adesão baixa ao planejamento prescrito. E isso é incrível por decorrência que levar em consideração que se você não fizer um planejamento individualizado, não em específico restrito ou mais flexível, mas que leve em consideração a distribuição de horários do paciente, as preferências alimentares, a necessidade de praticidade em momentos específicos, faz toda a diferença no resultado conquistado. E aqui esse estudo eles mostram que desde o princípio o nível de adesão foi muito baixo em nenhuma das estratégias alimentares, mesmo no início, onde as pessoas estão extremamente motivadas, não tivemos um nível de adesão acima de 7 em uma escala de 0 a 10. E percebam que ao passar das semanas, dos meses, nós fomos tendo consequentemente uma redução da adesão. Por isso que é primordial com que o paciente passe frequentemente é, nas nossas consultas. Por experiência prática, tem uma evidência científica que mostra que depois de 35 dias, de forma geral, né, não há uma regra nesse sentido, você já tem uma expectativa de redução expressiva de adesão. Que eu posso até trazer essa referência para falar isso. Então vocês percebam que já depois de um mês, a adesão já cai de forma significativa, porque aquilo já vai virando uma certa normalidade. E se o paciente ele não tem uma adesão excelente, ele não vai ter um resultado excelente. E o resultado é o que sustenta os cuidados que estão sendo tomados. Esses cuidados só são mantidos e só são incluídos e ajustados se há total compreensão da importância de ter tudo isso para que realmente você consiga o objetivo. Então nós temos durante o atendimento um momento primordial de colocar estes dados à tona ao paciente, né, de que para conseguir atingir tal objetivo a gente precisa de adesão. Qualquer dificuldade me fala, porque eu consigo ajustar, alinhar para que fique legal para você. Mas eu preciso de algo de certa forma organizado. Então o intuitivo ele é um ponto que temos que ter atenção, porque muita gente convive com estresse, muita gente dorme mal, né? Muita gente tem uma série de problemas sociais. Essa é uma realidade que estamos vivendo, inclusive em períodos de crise, há aumento da taxa de desemprego, há aumento da demanda de trabalho para os empregados, há aumento de presenteísmo, que é você estar presente, mas sem produtividade no ambiente profissional, há aumento de absenteísmo, que é você se abster da atividade da sua função por decorrência de incapacidade, e a depressão é a principal causa de incapacitação que nós temos hoje. E o Brasil hoje já tem também algo próximo de 10% dos indivíduos convivendo com algum nível de depressão. Nós temos a distimia, o Aline também vê isso na prática, não é? E é uma realidade de vivência realmente prática, com também bases teóricas. Por que eu falo isso? Para os pacientes, para eu me sentir à vontade, tudo que eu faço lá no consultório, eu tento ter uma justificativa para mim, e assim eu me sinto confortável de passar para eles, porque realmente eu estou falando algo com embasamento. E eu vou buscar informações para justificar por que de 60 e 60 dias o atendimento. Né? Tem que ter um porquê para mim. Por que comer de 3 em 3 horas? Né? Porque é possível você ter um espaçamento, como no jejum intermitente. Né? Tudo tem que ficar bastante claro, inclusive esse ponto de espaçamento entre os atendimentos. Então eu sempre coloco para os pacientes que o espaçamento muito significativo, por exemplo, pacientes que demoram 4 meses para voltar. O que é mais corriqueiro de ouvir dentro desse caso? O paciente fala: nossa, Rodrigo, se eu tivesse voltado 2 meses antes, você tinha que ver o resultado que eu atingi. Só que aí aconteceu isso, aquilo, não consegui voltar, aí eu comecei a não conseguir mais seguir, perdi tudo que eu conquistei, mas voltei aqui porque você conseguiu me proporcionar um resultado e eu quero fazer novamente. Aí você percebe a importância de termos algo organizado, inclusive em relação à distribuição dos atendimentos,
para que a gente tenha um começo, meio e fim em cada atendimento. E o atendimento é uma grande construção, uma grande capacitação do paciente. Vamos que vamos. Falei, e agora em relação a esse slide ainda, vocês percebam, reforço, que a taxa de adesão ela é baixa desde o princípio e vai diminuindo à medida que as semanas e meses vão passando. E nós temos uma taxa de desistência alta em todos os cenários, significativamente menor nas distribuições consideradas mais flexíveis, como a de Zone, onde você tem um equilíbrio na distribuição de macronutrientes, quanto a de pontos, onde você também tem uma possibilidade de comer aquilo que você desejar, desde que você mantenha a pontuação dentro daquilo que é indicado. Né? E as dietas, vamos dizer, mais restritivas foram mais difíceis de serem aderidas, principalmente a vegetariana, porque se você não pegar hoje o vegetarianismo envolvendo também um envolvimento com o amor aos animais e em alguns casos, mas em menor escala, também ao meio ambiente, você acaba colocando indivíduos dentro de um cenário que não fazem muito sentido e eles não vão ter também muito convívio, acessibilidade de outras pessoas que estão dentro desse padrão, e aí você vai criar uma dificuldade de adesão, tá bom? Vamos seguir aqui. Hashtag evolução não para. Colocar também o livrozinho e o cérebro. E o hashtag de domingo de progresso. Que alegria. Vamos pra cima. Bom, galera, essa frase é a frase que vocês podem carregar para a vida. Essa frase ela não é minha. Ela é só uma adaptação do que está disponível no artigo científico. Que ela mostra, independente da intervenção nutricional, a forte associação entre a adesão com a perda de peso e o resultado conquistado. Né? Essa adaptação em relação ao que foi falado é uma adaptação minha. O que eu quero dizer é que realmente acreditem que vocês podem chegar a qualquer destino por vários caminhos. Não precisa ter aquele conceito que muita gente bate de frente de uma forma até um pouco rasa, né? No sentido de um apelo mais agressivo sobre os low carbs, né? Ou sobre qualquer outra estratégia que tenha sempre o mesmo tipo de avaliação independente da característica do paciente, né? Então tem pessoas que dizem ser da linha D e só trabalham com esse tipo de mecanismo, né, de estrutura alimentar. Esse é o ponto que eu bato de frente e não estimulo ninguém a fazer. Estimulo você a ter uma caixa de ferramentas e usar a ferramenta mais adequada para cada paciente. Às vezes você vai usar a sua caixa inteira se precisar, às vezes você vai usar só alguns detalhes, só alguns ajustes. E aí é a parte mais difícil, né? Quando você já pega algo que aparentemente está tudo certo, o que você pode melhorar? Então, isso que eu quero colocar para vocês, sempre conseguirem lembrar daqueles primeiros slides, levar em consideração a medicina, a educação física, a psicologia, a nutrição e até a farmacologia, que envolve a fitoterapia, que envolve a chá terapia, né, de você utilizar o máximo possível dos alimentos, dos mecanismos que podem ser produtivos e benéficos para aquele paciente, mas não ter nada estabelecido como uma regra a ser seguida, independente de quem seja. Aí, eu acho que esse estudo vai ser o estudo mais interessante para todos, porque eu vi pouquíssimos profissionais apresentar esse estudo e acho ele bastante pertinente. Esse estudo, ele busca avaliar se nós temos uma possível deficiência de micronutrientes nas mesmas estratégias alimentares mostradas no estudo anterior. Então nós falamos no estudo anterior em relação à distribuição de macronutrientes e o possível benefício em relação ao emagrecimento, e vimos que, independente da intervenção, há forte associação com a adesão. Mas será que alguma daquelas estratégias pode trazer uma insuficiência de micronutrientes ingeridos? Vamos ver o que esse estudo científico nos possibilita. Só deixar claro que esse estudo ele tem um N bastante expressivo, alto, 291 participantes. O interessante também é que houve um preparo prévio com 8 aulas de uma hora e uma aula por semana, por 2 meses, antes de iniciarem essa intervenção. Então eles geraram uma capacitação
em todos os participantes para que eles realmente conseguissem aumentar a adesão, entendessem tudo que deveriam fazer dali para frente. E foram separados em 4 grupos. O grupo de Atkins, que tem aquela privação de carboidrato, é uma dieta não low carb, é very low carb diet. Então é uma dieta com uma quantidade muito baixa de carboidrato. Né? Carboidrato baixo é em torno de 26%, low carb diet. A dieta de zona, novamente, com essa distribuição de macronutrientes. A de Learn, que é um estímulo de treine bastante e vive em restrição calórica, mas que tem essa peculiaridade de ser low protein, baixa em proteína. E nós temos a de Ornish, que é com aquela peculiaridade de, além de ser vegetariana, ela tem a indicação de uma limitação de injeção de gordura a 10%. E aqui esse estudo ele traz as alterações em relação ao que os indivíduos estavam habituados a comer e o que modificou através dessas orientações alimentares e ingestões, consequentemente, em relação aos micronutrientes. Então vamos ao resumo para ficar mais fácil. Este estudo ele mostra o que melhorou ou piorou só acima de 20% é considerado significativo. Então, um desvio padrão aí de 20% para mais ou para menos é aceito como uma modificação não expressiva. E olha só que interessante, em todos os grupos não houve alteração em relação à ingestão habitual e à ingestão posterior, independente da distribuição alimentar, com o quesito de vitaminas do complexo B, como riboflavina, niacina, piridoxina, além de fósforo e selênio. E eu acho bastante interessante, pois a gente se preocupa tanto com o selênio, ou recebe tanto esse estímulo de às vezes suplementar, mesmo que, se você parar para pensar, todos sabem que uma única castanha do Pará já tem uma concentração bastante expressiva de selênio. Então quer dizer que o selênio é um micronutriente que é fácil de ser ingerido. E este estudo mostra que pode ser vegetariano, pode ser baixo em proteína, pode ser uma dieta mais equilibrada em distribuição de carboidratos, proteína e gordura, pode ser uma dieta restritiva em carboidratos. Todas você não tem uma queda da ingestão de selênio de forma significativa. E a piridoxina também eu vejo muita prescrição de manipulação, que é a vitamina B6, a niacina, que é a B3, também eu vejo muita prescrição. E aí só quero trazer que muitas vezes não serão esses os recursos que irão trazer o benefício esperado, pois independente da distribuição alimentar, você tem essa ingestão suficiente através da alimentação. Em relação a pioras, de forma resumida, a dieta de Atkins teve um comprometimento em relação a tiamina, ácido fólico, vitamina C, ferro e magnésio. A dieta de Learning, de tiamina, vitamina E, cálcio e magnésio. Em relação a de Ornish, magnésio, zinco, B12, vitamina A e vitamina E. Então, não que isso vire uma regra, mas é uma referência, dependendo do contexto que você prescrever, pois, por exemplo, eu prescrevo frequentemente dietas consideradas low carb, pois considero que em muitos casos, pela adesão ao paciente, né, pelas preferências alimentares, acaba sendo um recurso de fácil adesão, né, e eficiente dentro do objetivo proposto. E o mais interessante do estudo é que a dieta de zona, aquela dieta mais equilibrada, que não tem privação nem exagero de nada, ela possibilitou um risco de inadequação diminuído em vitaminas lipossolúveis como A, C, E também a vitamina K, e ela não aumentou níveis de inadequações de micronutrientes. Então pareceu que essa distribuição mais fracionada e não com algum tipo de privação é a que consequentemente oferece um maior equilíbrio em relação ao oferecimento de micronutrientes. E isso é um ponto bastante relevante. Está dando para entender, galera? Dê um feedback aí. Escrevam hashtag a evolução não para. Agora, qual será a distribuição em relação à ingestão alimentar mais indicada para conseguir o resultado esperado? Então nós temos sempre aquela comparação entre jejum intermitente e restrição calórica fracionada.
vamos ver o que as evidências científicas nos proporcionam. Esse estudo, ele separou em 3 grupos, sendo que o terceiro grupo a gente nem vai citar ele, que é o grupo placebo. O grupo 1, ele fez uma restrição energética intermitente, ou seja, ele ingeria em um dia 25% do valor energético total indicado e no outro dia ele ingeria um superávit, né, com um total de 125% do que era recomendado de valor energético total, sendo que a cada 2 dias então consumia 150% do valor energético total, estando em estado de restrição alimentar, sempre somando aí esses 2 dias. Já o segundo grupo, ele ingeria 75%, ou seja, com uma restrição menor, né, comparada ao primeiro grupo em relação a esses 25%, mas ao mesmo tempo que a cada 2 dias você também vai ter a ingestão de 150% do valor energético total. Ou seja, eram padrões isocalóricos. Será que essa simples alternância em relação à distribuição de ingestão de calorias trouxe consigo algum benefício para o emagrecimento? Ó, o Elton aí, a evolução não para, Adriano Blumer, a evolução não para. Hey, vamos para as cabeças. Galera, mais uma vez estimulando para que vocês consigam estar sempre acompanhando os artigos na sua íntegra. Olha que interessante. Neste artigo, eles colocam que os indivíduos que estavam em restrição intermitente, houve uma maior taxa de insatisfação comparada aos indivíduos que estavam em um padrão de distribuição mais fracionada. E sabemos que a adesão é o ponto-chave para termos um bom resultado, sendo que no grupo de restrição intermitente começaram 34, terminou 21. No outro grupo começou 31, terminou 23. Então é uma informação que às vezes é passada batida, mas que para mim é relevante de ser colocada e levada em consideração. Certo? E aí, olha só que interessante. Aqui deste lado esquerdo, né, no gráfico A, nós temos nessa bolinha azul a prescrição de ingestão e na bolinha amarela nós temos a real ingestão. E aí vocês percebam que naquela restrição intermitente, um dia o indivíduo recebe a recomendação de ingerir essa bolinha azul, bastante baixa, e ele acaba ingerindo uma quantidade maior, porque a restrição foi muito severa dentro do que ele deveria ter no dia. Já no dia subsequente, no dia alternativo, você tem a prescrição de 125%, só que acaba sendo maior do que a real ingestão. Percebe que o indivíduo naturalmente busca quase um equilíbrio aqui, né? Não tem porquê um dia a pessoa comer pouquíssimo e outro dia ela acabar comendo um pouco mais, e isso vai trazer mais uma demanda de organização, de preocupação. Já aqueles indivíduos que receberam a restrição calórica contínua dentro de uma restrição de 25%, né, então ingerindo 75% do valor energético total, eles estavam mais próximos aqui até o 6º mês, onde houve acompanhamento e o direcionamento da intervenção. Depois eles só acompanharam, mas terminaram a intervenção. Percebam que é mais próximo, né, o valor de associação em relação... Boa, Elton. Sensacional, né? Eu acho que deve estar falando da informação associada aos micronutrientes, pois nossa, ó, sinceramente eu só vi o professor Alexandre Aguiar falar desse artigo científico, nunca vi mais ninguém também abordar sobre o mesmo. E é um artigo bastante relevante, né? A gente só fala de macronutrientes e fica naquela briga sem fim e esquece que a gente precisa levar em consideração que os micronutrientes são pontos relevantes, né? Às vezes até para você complementar especificamente o que o paciente irá precisar. Vamos lá. Então, esse estudo ele mostra que no final das contas, o que vai valer vai ser realmente essa isocaloria. Independente se o paciente vai fazer uma restrição calórica contínua ou se ele vai fazer uma restrição calórica
intermitente, né? É onde ele tenha oscilações em relação à concentração ingerida. Ele, se ingerir a mesma quantidade de calorias por dia, terá o mesmo resultado. Só que qual que é o ponto que vocês devem considerar? Pensar realmente no que fica melhor para o paciente. Tem muita gente que gosta de comer quase que o dobro do que come na semana, no final de semana, por ter refeições mais ultrapalatáveis, mais ricas em gordura, mais ricas em açúcar, porque isso faz parte da sociabilização daquele indivíduo. E aí, meu amigo, o ideal é que você utilize todos os raciocínios possíveis para que você realmente faça algo viável. Então, não queira pensar nutricionalmente no que é perfeito para aquele paciente se ele não conseguir aderir. E aí, muitas vezes, você pode utilizar essas ferramentas. Tem pacientes que têm mais facilidade com algo um pouco mais monótono, mais fácil de ser replicado, preparado. Tem pacientes que gostam de variação, tanto em relação ao que irão ingerir, tanto em relação à quantidade de calorias em comparação de dias. E aí você tem que jogar o jogo mais adequado para aquele paciente conseguir atingir um resultado esperado. Bom, em relação ao resumo sobre esses conceitos, restrição calórica contínua ou jejum intermitente, nós sabemos que, por meta-análise, nenhuma evidência suporta que o jejum intermitente é superior à restrição calórica contínua, e isso quer dizer que ambos são tão bons quanto. As taxas de abandono são semelhantes, ou seja, como eu mostrei ali na análise do estudo, o jejum nesse estudo tendenciou a ser algo de mais difícil adesão do que a restrição calórica contínua. E que eu quero colocar de um raciocínio que eu vivencio na prática. O jejum, quando o paciente chega com esse objetivo, se ele não tiver uma vida muito individual, ele acaba tendo dificuldade de se adequar à parte social. Porque às vezes ele vai começar a comer às 4 da tarde. E aí ele vai comer sozinho, porque a galera almoçou meio-dia, 1 hora, 2 horas, e ele vai começar comendo uma comida, por exemplo, e às vezes ele fica com uma rotina tão mais difícil por isso, né, que não faz sentido. E algo que não é sustentado, temos que tomar muito cuidado, né, porque muitos pacientes não querem, não têm essa intenção, eles só querem fazer algo que eles acham que vão proporcionar um resultado mais rápido. Então a gente precisa ir com os conhecimentos e a condição de persuasão positiva trazer ali a melhor informação para o paciente. Marcadores bioquímicos. Muita gente ainda joga que o jejum intermitente otimiza os resultados de lipidograma, de glicemia, de insulinemia, de produção de hormônios sexuais como testosterona, de hidrotestosterona, de redução de glicocorticoides como cortisol, como aldosterona, quer dizer, mineralocorticoides como aldosterona, né? Ou seja, trazendo um ambiente que vai otimizar o ganho de massa muscular, otimizar a oxidação e utilização de gordura como fonte de energia, e isso não é verdade. Então, nós não temos nenhuma base científica que justifique isso, e a prática mostra que não é por você estar em estado de restrição, sem comer, que você irá emagrecer, né? Sabemos que é uma série de outros fatores que estão ali linkados que irão proporcionar o resultado desejado. Vamos para cima. Esse estudo aqui, agora antes da gente entrar no combate de low carb versus low fat, para que fique bem claro, eu vou trazer um raciocínio bioquímico novamente. Vamos imaginar que o indivíduo está com consumo alto de carboidrato, ele vai ter como consequência a redução da oxidação de gordura. Vamos entender melhor isso. Então, dentro daquele raciocínio que eu passei para vocês, quando a pessoa está consumindo bastante carboidrato, ela vai ter então um aumento expressivo do fluxo de glicose, e isso vai reduzir todo o fluxo anterior mostrado de gordura, né? E assim você já vai ter a produção de energia através de compostos glicídicos e não lipídicos. Aí você começa a imaginar, então quer dizer que comer carboidrato faz com que eu não consiga emagrecer, já que eu não vou conseguir usar gordura como fonte de energia. Será que é isso mesmo? Espera aí, vamos entender melhor. Pensando no segundo raciocínio, quando o indivíduo está em dieta baixa em carboidrato, ele realmente
vai ter um mecanismo otimizado de oxidação lipídica. Vamos ver o que esse... Olha só a barriguinha aqui queimando. Seria bom assim, né? Então, dieta low carb, aí você já tem um fluxo de glicogênio, uma concentração de glicogênio menor e, consequentemente, um fluxo de glicogênio também reduzido. E isso vai aumentar toda a parte mecanicista envolvendo a utilização de ácidos graxos como fonte de energia, demonstrados já nos slides iniciais da aula. Então, aí, ao observar essa informação, parece que dietas baixas em carboidratos podem usar mais gordura e muita gente associa usar gordura com o emagrecer, com a perda de gordura corporal. Mas será que é realmente isso? Vamos entender o que os estudos trazem de informação. Primeiro, entender que o low carb realmente é uma dieta baixa em carboidrato, mas isso corresponde a em torno de 26% da ingestão calórica diária proveniente desse macronutriente e não o Very Low Carb Diet, que gira em torno de 5 a 15% apenas da quantidade ingerida, que aí se aplica a dieta de Atkins. Olha esse estudo, que interessante. Esse estudo ele vai fazer aí a avaliação e dar como consequência uma validação científica forte para vocês entenderem a comparação de dietas baixas em carboidrato com dietas baixas em gordura, com isocaloria, ou seja, ingestão da mesma quantidade de calorias por todos os indivíduos. Esse estudo ele foi feito em câmara metabólica, tipo um Big Brother, onde eles conseguiam avaliar troca gasosa, ingestão alimentar, gasto de calorias. Os indivíduos dormiam dentro do espaço controlado. Então é um estudo de bastante qualidade. Onde os indivíduos participantes, um grupo estava em restrição de fat, de gordura, aqui o vermelhinho, ingerindo só 8% aproximadamente da ingestão calórica diária proveniente de gordura, e o outro grupo estava em restrição de carboidrato, esse RC em azulzinho, ingerindo em torno de 29% de carboidrato por dia. E depois eles ficavam de 2 a 4 semanas distantes, sem fazer nenhum tipo de estudo, e faziam a troca, o crossover. Os indivíduos que estavam nesse grupo vão para esse grupo e o inverso acontece, né, para que eles diminuam o viés de individualidade biológica. E aí eles faziam todas essas avaliações. Qual que é o ponto interessante? Avaliarmos e validarmos que realmente esse estudo ele fazia o que ele propunha. Nas dietas restritas em fat, gordura, a ingestão em comparação às restritas em carboidrato de gordura eram bem menores, né, só para dar validação inclusive do colesterol, né, ingestão aqui de 7%. Já nas dietas restritas em carboidrato é o inverso, né, nós temos uma redução expressiva da ingestão, inclusive de fibras, né, por decorrência da redução de carboidratos, que são as principais fontes. E nós temos a mesma ingestão de calorias por dia, para que realmente a gente possa fazer uma comparação. Então agora, por favor, prestem bastante atenção para que a gente consiga fixar essa informação. Aqui, iniciando, só para a gente introduzir, os indivíduos que estavam em restrição de gordura tiveram uma redução de ingestão alimentar menor, porque cada grama de gordura tem 9 calorias e por isso alimentos fontes de gordura já são mais concentrados em caloria. E a restrição de carboidrato, por cada grama de carboidrato ter 4,1 gramas quilocalorias por grama, você tem que restringir mais comida, porque o carboidrato é menos concentrado em calorias comparado aos alimentos concentrados em gordura. Vamos lá. Dando sequência, vamos desenvolvendo o raciocínio até chegar no ponto-chave. Os indivíduos tinham uma ingestão nesse nível, fizeram uma privação equivalente por todos os dias, foram só 6 dias de acompanhamento. Esse é um viés negativo do estudo, mas por ter tanta uma avaliação, né, um controle, a palavra, por ter um controle tão grande, é um estudo muito relevante. Dando sequência, quociente respiratório. Nós sabemos que quanto mais baixo é o quociente respiratório, maior é o uso de gordura como fonte de energia.
Indivíduos que estavam em restrição de carboidrato, RC, têm um quociente respiratório mais baixo, consequentemente utilizam mais gordura como fonte de energia. Indivíduos que estão em restrição de gordura têm um quociente respiratório mais alto porque estão utilizando maior quantidade de carboidratos como fonte de energia. Aí vamos dando sequência. Em relação à oxidação de gordura, este era um ponto-chave do artigo científico. Indivíduos que estão em restrição de carboidrato tiveram uma oxidação, que a oxidação a gente pode ler como uma queima de gordura, né? Aquele momento realmente onde você faz a gordura virar energia para o nosso corpo e ser ali dissipada ou em forma de calor, né? Ou em forma de algum outro mecanismo. E os indivíduos com restrição de gordura tiveram uma oxidação de gordura menor do que os indivíduos em restrição de carboidrato. Aí surge aquela situação: poxa, então se eu quero fazer o paciente emagrecer, a dieta restritiva em carboidrato oxida mais gordura, assim ela vai fazer com que meu paciente emagreça mais por decorrência disso. Será? Dando sequência, a dieta restritiva em carboidrato trouxe uma oxidação de carboidrato bem menor do que a dieta restritiva em gordura no que tange a oxidação de carboidratos. Então, aí nós tivemos o inverso, né? Já no caso anterior, os indivíduos tinham uma troca. E isso tem a ver com a ingestão. E no final das contas, esse é o ponto-chave. Os resultados demonstrados em relação ao percentual de gordura, claro que é um tempo muito curto de intervenção, mas é uma informação pertinente, mostrou que os indivíduos que estavam em restrição de gordura tiveram uma leve tendência, mas nada significativo, a terem um resultado mais positivo do que os indivíduos restritos em carboidratos. Mas mostrou que as intervenções trouxeram a mesma resposta, né, dentro do prazo avaliado, e eles fizeram também estimativas de caso isso fosse mantido por mais dias, e não encontraram respostas significativas, mais uma vez destacando que a ingestão calórica é o ponto-chave, e aí, independente da intervenção, a ingestão é o ponto principal para avaliar um resultado em relação ao seu emagrecimento, independente se é restrito em carboidrato ou se é restrito em gordura. Mas, como as dietas low carb elas são muito comuns, eu busquei justificativas para ficar mais claro os mecanismos envolvidos. Então nós temos nas dietas low carb, quando você faz uma utilização aumentada de triglicerídeos intramusculares, e sabemos que é durante o treinamento onde você mais gasta gordura no seu dia, mesmo que ele seja de alta intensidade, pela quantidade de calorias gastas, você tem ainda um valor total de gordura gasta, mesmo que proporcional menor, mas total maior do que qualquer outro momento do seu dia, pelo gasto de caloria bastante potencializado durante o treinamento. E claro que se a intensidade for mais baixa, você tem uma utilização ainda mais expressiva. Então, os triglicerídeos intramusculares são muito otimizados. Quando você tem ativação da lipase hormônio sensível, você tem como consequência a lipólise, que é a quebra da gordura, diferentemente se tivéssemos a ativação da lipase lipoproteica, traria um resultado de reesterificação de gordura. Nós temos o aumento dos transportadores de gordura, tanto o FAT-CD36 quanto a carnitina palmitoiltransferase do tipo 1 e 2. Então, você tem até realmente melhor utilização de gordura, mas isso não significa que você vai mais emagrecer por isso, né? Cuidado com a imunossupressão, porque se você tem uma deficiência de nutrientes, você pode ter, consequentemente, um risco aumentado de queda de imunidade. E a performance, pois o carboidrato ele é muito bem-vindo em vários cenários em relação à performance, independente da modalidade. Por exemplo, esse estudo de Junk and Dewey adaptado de Bergstrom, que já é um conceito antigo e ainda muito atualizado,
mostra que a quantidade de glicogênio prévio ao exercício é o que vai ditar também um marcador significativo, expressivo, no tempo e condição de intensidade do exercício praticado. Então, dietas baixas em carboidrato tendenciam a antecipar o estado de fadiga, diferentemente de dietas mais altas em carboidrato, que tendenciam a dar condição de mais alta intensidade, sendo sustentada por mais tempo do exercício que está sendo praticado. E sabemos que performance é muito importante para atletas, mas também para indivíduos que buscam emagrecimento, já que aquela condição de treinar é ponto-chave para que ele tenha um ambiente saudável, uma qualidade de vida. E se você deixar aquele indivíduo cansado ou com uma possível condição de imunossupressão, você pode desmotivar ou dar uma condição baixa, né, para ele estar em adesão ao exercício físico. Então, tome muito cuidado com isso. Alessandro, não vai ficar salvo. Eu vou só apresentar aqui, então, para todos que estiverem ao vivo, viu? Vamos lá, uma única sessão esse estudo, ele traz que uma única sessão de treinamento pode depletar até 40% do glicogênio muscular. Então vocês vão perceber pacientes que às vezes saem da dieta no final de semana e falam, pô, mas você acredita que eu consigo treinar melhor quando eu saio da dieta? Eu consigo na segunda, na terça-feira treinar super bem. Vai chegando quarta, quinta-feira, sexta-feira eu já tô sem energia nenhuma. Que tem muita gente que acaba descompensando no final de semana, e isso acaba aumentando o estoque de glicogênio, e aí às vezes tenta descompensar, né, ou compensar durante a semana tirando fontes de carboidratos prescritos, ficando ali numa dieta bem restritiva. E aí, à medida que os dias vão passando e ele vai treinando e depletando glicogênio, ele vai tendo uma queda de performance no final da semana. E aí ele entra nesse ciclo de compensação, que na verdade é uma descompensação e pode trazer transtornos comportamentais como a própria compulsão alimentar. Que a compulsão é quando o indivíduo parecido com você, vivendo a situação que você está vivendo, não comeria o que você está comendo. Vamos lá, galera, dando uma informação em relação à caminhada. Se chegar um paciente até você e falar, poxa, eu estou caminhando, será que realmente eu vou conseguir benefício com isso? O que dizem os estudos científicos? Esse estudo ele faz uma avaliação de 3 grupos, sendo que um grupo é o controle, que ficou sentado, então a ser desconsiderado, onde um grupo fazia uma caminhada por 1 hora considerada forte e fraca, como se fosse passadas largas e passadas normais, né? Não ainda trotando, mas fazendo uma passada mais forte. Aí, basicamente 3 minutos, você escolhe ali, vou andar 2 quarteirões forte e vou andar mais 3 minutinhos em velocidade normal. E o outro grupo ele fez uma caminhada contínua pelo mesmo tempo de 60 minutos. Durante 4 meses. Será que essa leve oscilação de intensidade foi suficiente para promover um resultado diferente em relação à alteração de composição corporal e capacidades também funcionais? Vamos avaliar. Então esse estudo ele trouxe a informação de que os indivíduos que fizeram a caminhada intermitente, que seria forte e fraca, eles tiveram um aumento de VO2 e isso traz uma capacidade funcional. O indivíduo fica ali com mais resistência, mais condição ventilatória, né, mais capacidade circulatória. E foi o grupo que também conseguiu obter uma redução estrutural de perda de gordura total, gordura visceral. Então parece que sempre estimular mais intensidade é um ponto relevante para ter mais resultados. Claro que não é para desmotivar ninguém a fazer caminhada, porque é super saudável e muitas vezes introdutório para o indivíduo que está em estado de sedentarismo. Mas sempre que possível incentive uma intensidade, claro que com direcionamento de um profissional de educação física para a gente ter segurança e eficácia. Vamos lá, aeróbio em jejum. Estão gostando, galera? Aeróbio em jejum. Vamos avaliar.
Será que o aeróbio em jejum é mais eficiente do que o aeróbio em estado alimentado? Essa é uma dúvida que ainda persiste. Esse estudo com 20 mulheres saudáveis, todas em restrição calórica com acompanhamento nutricional contínuo, né? Esse aconselhamento de ter um profissional ali te acompanhando, foram separados em dois grupos. Um grupo que estava em estado de jejum e fez então uma atividade de característica aeróbia sem se alimentar ao acordar, e o outro grupo que fez uma atividade de característica aeróbia em estado alimentado prévio ao exercício feito pela manhã também. Ambos com tempo de duração de 1 hora numa zona de conforto. E aí os resultados demonstrados foram que ambos os grupos perderam a mesma quantidade de peso sem diferença significativa. Desde esse estudo eu já comecei a raciocinar. Se nós não temos benefício significativo com essa condição, pelo menos em relação à mudança de composição corporal, não estou nem falando mudanças metabólicas, né, como training low, compete high, né, coisas do gênero, que você vai ter desenvolvimentos enzimáticos que, quem sabe, podem otimizar os seus resultados à medida que você retomar a ingestão de carboidratos depois de ter passado por um período de restrição alimentar e principalmente desse macronutriente e tal, nem esse contexto. Mas assim, se você no AEJ não tem benefício significativo e o AEJ normalmente é indicado para ser feito em baixa intensidade, se o objetivo é emagrecer, eu não posso, como eu disse em slides anteriores, prejudicar a performance no exercício daquele indivíduo. E com isso, se eu der mais combustível, ele pode acelerar mais esse carro. E aí ele vai gastar mais calorias consequentemente. Então, se não for uma condição que irá otimizar a rotina daquele paciente, e se ele não for um atleta fisiculturista, ou se não estiver dentro de um raciocínio que realmente tenha ciência envolvida, pode falar que tanto faz ele fazer em estado alimentado ou em estado de jejum. Mas se ele fizer em estado alimentado, possivelmente, comparando um indivíduo que vai fazer por 1 hora atividade, aquele que estiver alimentado terá uma possível condição de performar mais e assim gastando mais calorias durante o exercício e tendo também um efeito metabólico mais significativo pelas horas subsequentes, pela intensidade maior aplicada durante o treinamento. E aqui é um resumo, já que a gente está falando de AEJ, para que a gente consiga falar de vários temas, essa meta-análise ela traz um consenso que o exercício aeróbio em jejum não influenciou a perda de peso, não influenciou em mudanças de massa magra nem de massa gorda. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente fica com aquela sensação de, poxa, se eu vou fazer em jejum, será que eu devo suplementar com aminoácidos como aqueles de cadeia ramificada, como os BCAAs? Né? Nós não temos uma necessidade de ter, vamos dizer, esse cuidado, que sabemos que nem é relevante nesse sentido, de acreditar que teremos um estado expressivo de catabolismo por estarmos fazendo uma atividade de característica aeróbia em estado de jejum, tá? Então também fica essa informação complementar. Não temos benefícios esperados mais significativos para a maioria das pessoas em relação à perda de gordura, mas também não há comprometimento em relação à massa muscular. Opa! E aí se a gente comparar HIIT com contínuo, HIIT seria então, não seria tiros exatamente, mas uma atividade de alta intensidade intervalada, com intervalos ativos ou intervalos passivos. Ativos reduzindo a intensidade de forma expressiva, passivos parando pelo tempo ali que for estabelecido, mas sempre ali com corridas fortes intercaladas. Então, interessante de mostrar que ambos, segundo os estudos, são efetivos, tanto o HIIT quanto o treinamento de moderada intensidade mais prolongado. Eles proporcionam, após o treinamento, o benefício para o emagrecimento, certo? E quando são comparados, não há pontos expressivos a favor do HIIT ou a favor do moderado e mais prolongado. E aí o que o estudo traz então?
em comparação aos dois. Aqui eu fiz um corte, né? Mas em comparação mais ou menos seria isso o HIIT, e o moderado ele tem uma intensidade mais baixa, só que um tempo que iria até aqui, assim, sabe? De maior duração. Então, o que nós temos descrito de benefício é uma eficiência no tempo, onde os indivíduos que estão praticando o HIIT, eles precisam aproximadamente de 40% menos de tempo de treinamento comparado a indivíduos que fazem exercícios moderados e prolongados. Então é um ponto a ser considerado. Mas, por exemplo, eu considero desgastante, não só fisicamente, mas mentalmente fazer HIIT. E eu, sempre cansado, por exemplo, eu prefiro mais um exercício que vá, de certa forma, relaxar, mesmo que dure mais tempo, do que algo que vai me exigir muita adrenalina, muita concentração, como é o caso do HIIT. Mas todas as possibilidades são viáveis. Tá acabando já, galera. Aqui nós temos uma restrição calórica intermitente. E aí depois eu abro para dúvidas específicas caso vocês queiram. E desde já, vamos fazer o seguinte, agora é o momento da gente conseguir registrar essa aula. Queria que a gente fizesse um print, eu vou tirar aqui um print screen. E aí, depois vocês compartilhassem. Vamos fazer aqui no 1, no 2 e no 3 um print screen. Hey. Depois, por favor, compartilhem nos stories essa experiência com @NutriRodrigoMoreira e algum dos hashtags aqui colocados, ou Domingo de Progresso, ou A Evolução Não Para, ou simplesmente os emoticons de cérebro e de livros, para a gente poder convidar outras pessoas para poderem assistir também as próximas aulas que serão ministradas. Dependendo da interação, abro condição de, por exemplo, avaliação de estudos de caso, análise de exames laboratoriais, análise de posologias de prescrições de manipulados, por exemplo, coisas do gênero. Beleza? Então, por favor, tirem um print da tela, compartilhem nas mídias de vocês posteriormente e vamos dar sequência que a gente já está aí nos 80% da aula. Esse estudo ele é bem interessante porque ele vai falar de, mais uma vez, a intermitência, só que em relação à restrição calórica, que é um ponto que já foi falado de certa forma nessa aula, mas vale ser reforçado com um estudo um pouco mais amplo e de grande relevância para a nossa área. Vamos lá. Esse estudo ele fez a separação em dois grupos. Um que fez a restrição calórica contínua, onde ele ingeria 67% do valor energético diário por 16 semanas. E outro que fez a restrição calórica intervalada, onde ele estava fazendo a restrição de 67% por 2 semanas, ele ficava 2 semanas comendo uma normal caloria, ingerindo aproximadamente 100% do dia, e ficava nessa oscilação. Qual que é a diferença? Os dois grupos eles ficaram ambos em 16 semanas de restrição. Porém, o segundo grupo ele teve uma intervenção com duração de 30 semanas. E o primeiro só com as 16, porque ele ficou 16 semanas seguidas, contínuas, né, em restrição calórica. Então, esse segundo grupo ficou 16 semanas, só que 16 semanas em restrição, só que ele ficou 30 semanas no total, porque a cada 2 semanas ele tinha 2 semanas de normal caloria. Deu para entender? É importante para a gente conseguir entender os resultados, tá? Então é o que eu coloquei aqui, mas ambos no final das contas estavam em 16 semanas de restrição. Então aqui só para ficar mais claro, o grupo que estava em restrição ficou em restrição aqui um dia, aí depois ele ficou em normal caloria, restrição, normal caloria, coisas do tipo. O grupo que estava com uma restrição contínua tinha uma restrição menor no total. Aqui já são os resultados. Na verdade, aqui já mostra que o grupo que teve a restrição intermitente já teve resultados desde as primeiras semanas mais expressivos em relação àqueles que estavam em restrição contínua. E eles associam muito ao termo chamado termogênese adaptativa, que é quando você está em seguidas semanas de restrição energética e você tem uma adaptação fisiológica e metabólica diminuindo, por exemplo, a produção de triodotironina, de hormônios estimulantes da tireoide,
trazendo alterações na parte de função tireoidiana, na parte de produção de cetoesteroides, como são os hormônios sexuais, e tudo isso gera um gasto energético basal reduzido e acaba sendo um ponto desfavorável para o emagrecimento. Já se você ficar em restrições intervaladas, você acaba mantendo um metabolismo mais eficiente durante o período de restrição. Só que lembrando que o tempo foi praticamente dobrado comparando as intervenções, mas o resultado, comparando só as semanas de restrição, foi bem mais expressivo para o grupo intermitente, intervalado, do que para o grupo contínuo. Interessante. Então, na prática, às vezes você dar a condição do seu paciente fazer aquela refeição off pode ser metabolicamente mais positiva e aí a longo prazo, médio prazo, ele vai ter um resultado muito eficiente, né, já que ele vai estar ali dentro de um ambiente ainda adequado em relação ao balanço de ingestão e gasto de calorias, né? Mas você pode fazer 2 semaninhas ali onde ele come um pouco mais, para ele se sentir um pouco energeticamente mais bem nutrido e coisas do tipo. Bom, galera, finalzinho da aula já. Agora aqui são dicas que eu fui buscar evidências científicas para ajudar na hora da prescrição, principalmente no que faz sentido para mim e no que eu gostaria de passar de informação. Então já preparem as dúvidas que vocês têm aí, caso vocês queiram esclarecer, já já eu vou abrir para poder conversar com vocês sobre elas. Erros de prescrição são pontos muito importantes de serem observados, pois eu já percebi muito isso em outros profissionais e os pacientes acabam não aderindo. Tem muita gente que prescreve muito suplemento, que prescreve muito manipulado e não se põe no lugar do paciente. Esse estudo é massa, né? Esse estudo do matador é incrível. Boa, Elton. Então vamos lá. Então tem muita gente que não se põe no lugar do paciente. Por exemplo, para você é confortável ter que tomar 5 suplementos no dia, mais 5 fórmulas manipuladas? Esse estudo ele mostra que com um comprimido, tipo um anticoncepcional que você tem que tomar diariamente, a chance de você esquecer de erro já é de 15%. Se você for ter que consumir 2 ou 3 diferentes, a chance já aumenta para 25%. E isso vai aumentando gradualmente à medida que você tem mais obrigações. Então, um dos erros, no meu ponto de vista, de prescrição é o excesso de prescrição. Se ponha no lugar do paciente, veja se aquilo que você está prescrevendo você mesmo conseguiria fazer. Outro ponto, satisfação com o atendimento, né? Isso influencia diretamente no resultado. Se você não atender o paciente bem, ele não vai se sentir motivado para aderir ao planejamento que for passado. Compreensão das necessidades de modificação. Use do atendimento não para querer entregar na hora, no meu ponto de vista. Use o atendimento, que é um momento chave para que você consiga ser o que desde 1970 e alguma coisa, eu acho que 2, nós temos já de característica. O nutricionista é um agente de mudança de comportamentos, tá? E a gente precisa se posicionar dessa maneira. Então você precisa ter uma escuta ativa e tentar mudar os comportamentos do seu paciente. E também, claro, que passar o material prescritivo para que ele consiga ter ali uma condição de apoio, né, ao que foi falado, né, possa revisar, possa relembrar, e também o feedback, que é sempre positivo para avaliar se os resultados estão sendo adequados ou se algum ajuste se faz necessário. Para finalizar, o último slide é um resumão ainda muito atualizado da ISSN, que nós temos um resumo que eu acho que realmente faz todo sentido. Nós temos o emagrecimento dependente de um déficit energético sustentado. Sabemos que existe uma ampla abordagem como low carb, low fat, cetogenia, jejum intermitente, que são igualmente eficientes para a melhora da composição corporal desde que estejam em déficit calórico. A restrição calórica intermitente ou jejum intermitente, ele não demonstra vantagem, mas também não é um fator negativo, possível então de ser prescrito, mas não demonstra vantagem
comparado a uma distribuição mais fracionada. E uma maior ingestão proteica, e aí ultrapassando às vezes até as 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, pode maximizar, como eles colocam, reduzir o catabolismo, né? E até às vezes concomitante ao emagrecimento mesmo em estado de hipocalorias, melhorar a massa muscular e conseguir esse processo concomitante de perda de gordura e de hipertrofia ao mesmo tempo. E sabemos que as proteínas, de forma geral, segundo aqui o posicionamento inclusive da ISSN, tem um efeito térmico significativo, né? Então, o efeito térmico dos alimentos, a proteína aumenta em 20 a 30% o gasto de calorias durante a sua digestão. Já os carboidratos elevam em 5 a 10%, já as gorduras elevam em 0 a 3%. Né? Além de ser sacietogênica, assim como as fibras são também, e as proteínas, por exemplo, de origem vegetal, colocando as leguminosas, elas são ricas em proteínas e ricas em fibras, por exemplo, também. E claro que o treinamento resistido ele vai ampliar os resultados em relação à manutenção de massa magra e também de emagrecimento. Certo, galera? Obrigado aí por todos que ficaram até o final. Primeiro eu vou colocar essa frase aqui do Mário Sérgio Cortella, uma das minhas referências em relação aos meus posicionamentos, às minhas reflexões, aos meus raciocínios, às minhas condutas pessoais, profissionais, onde ele diz que faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso eu carrego comigo a todo momento. Quantas vezes que eu me pego falando para mim mesmo que eu só preciso dar o meu melhor, o meu melhor, o meu melhor. Que eu sei que o meu, o seu, o de todo mundo, o melhor que você pode fazer é coisa pra caramba. E é só isso que eu estimulo todos. Mesmo que você não esteja no seu melhor dia, dê o melhor que você pode naquele dia, que já vai ser sempre bastante. E às vezes saiba que descansar não é estar parado, é sim estar relaxado. Então tentar fazer o máximo possível por tudo que você objetiva. Além disso, tem essa frase minha que você será do tamanho do seu envolvimento para com o seu próprio desenvolvimento. Eu tive que abdicar de muita coisa na minha vida para conseguir me dedicar a muita coisa na minha vida em relação ao desenvolvimento da minha carreira. E isso me trouxe resultados muito expressivos, mas você tem que saber lidar com tudo que é abdicado para conseguir realmente estar ali com uma dedicação que te dê uma condição de aproveitamento do tempo que você está ali se dedicando, tá? Olha que demais. Ó, galera aí, a Aline, o Mário, incrível, o Tiagão, que legal, Thiago Sfalsin, obrigado também aí por estar presente. A evolução não para, né, galera? Muito obrigado a todos. Aqui novamente as mídias, para quem ainda não acompanha no Spotify, poxa, vale a pena. Os podcasts são incríveis. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa os sininhos. São mais de 200 vídeos